Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a graça de Jesus esteja inundando cada coração, cada irmão, cada irmã aqui presente, das famílias que aqui estão nesta noite. Primeira palavra, uma palavra de gratidão a Deus pela vida dos irmãos que têm trabalhado aqui para a realização desse culto, os diáconos que prepararam a ceia, que estiveram à porta nos recebendo nesta noite. Também o pessoal que está trabalhando ali na transmissão do culto online, na projeção dos cânticos e dos textos aqui para nós. Ministério de Louvor, cantando, nos ajudando a louvar melhor ao Senhor. Também o pessoal que está trabalhando lá no salão social, trabalhando com os pré-adolescentes e com as crianças. Hoje nós reiniciamos o trabalho mais especificamente com as crianças, né? Já estávamos trabalhando com os pré-adolescentes e hoje, assim, de uma forma mais direta também, as crianças menores, nós temos pessoas hoje para dar o estudo, já estávamos tendo, né, mas hoje de uma forma melhor, estarmos com as crianças lá no salão social, tá bom? Então, os irmãos fiquem atentos a isso, né? E nós agradecemos a todos esses que têm trabalhado aqui nos auxiliando para a realização deste culto. Queremos também agradecer os irmãos que têm participado da campanha das cestas básicas. Este mês nós conseguimos confeccionar mais 25 cestas básicas. Eu acho que foi esse o número, né? 25 cestas básicas. Nós estamos ainda distribuindo, mas os irmãos sabem que o mês já virou, né? Já estamos no mês de agosto. Então, as famílias que nós temos ajudado, nós temos cerca de 50 famílias cadastradas. E o nosso objetivo é conseguir entregar 50 cestas básicas por mês. Nós não conseguimos isso ainda, né? Mas estamos trabalhando, mas nós agradecemos a Deus. A arrecadação tem sido muito boa, né? Alguns irmãos trazem alimentos, né, para colocar ali na cesta básica, e outros estão ofertando diretamente. Nós temos um número de uma conta específica para esta campanha, né? Então, hoje nós temos um número de conta para os dízimos, né, e um outro número de conta para as ofertas. As ofertas vão para os missionários que nós contribuímos e vão também para a confecção dessas cestas básicas nesta campanha que nós iniciamos ano passado e, graças a Deus, tem continuado este ano e tem abençoado tantas e tantas pessoas. Nunca eu conheci tanta gente como nesse período, no segundo semestre do ano passado até agora, contato com pessoas, né, muitas famílias mesmo, têm sido abençoadas por este trabalho, e parte aí da contribuição dos irmãos. Então, nossa gratidão a Deus por todos que têm participado ativamente desta campanha. Meus queridos irmãos, nós estamos numa série de mensagens, desde o mês passado, agora já no mês de agosto, nós estamos falando do que é ser um verdadeiro discípulo no mundo fake, né? Ou a ideia é de que este mundo, os conceitos, os valores desse nosso tempo, dessa nossa cultura, são falsos. Eles não têm fundamento firme e eles não levam ninguém a lugar nenhum, ou seja, levam todos a lugar nenhum, né? E qual é o fundamento desta nossa cultura? Eu estava lendo este livro essa semana
Esse livro se chama Pastoreando a Igreja, Liderança Espiritual Eficaz numa Cultura em Transformação. Esse livro é do pastor Joseph Stowell, e ele conta um pouco da sua história, que esse pastor, autor deste livro, ele é um pastor de terceira geração. O avô dele havia sido pastor nos Estados Unidos, o pai dele era pastor, e quando ele escreveu esse livro, o pai dele estava com 83 anos de idade. Esse livro foi escrito no início do nosso século, no século 21, no ano de 2000, foi publicado em português no ano de 2000. E ele, então, seu pai já estava com 83 anos, seu avô fora pastor, o seu pai era pastor, já jubilado, e ele estava agora também como pastor. E ele conta nesse livro como que as gerações, como que a igreja existe, subsiste ou está vivendo em cada geração. E ele faz uma comparação entre o ministério pastoral do seu avô, do seu pai, agora com 83 anos, naquela época com 83 anos, e o seu próprio ministério. E ele fala de como que é diferente. É diferente o quê? O alvo? Não, o alvo é o mesmo. A missão da igreja continua sendo a mesma, que é pregar o Evangelho, proclamar o Evangelho. A única mensagem que pode transformar uma vida. A única mensagem que pode transformar a vida de uma família, a única mensagem que pode transformar a vida de uma cidade, de uma nação. A única coisa que nós temos neste mundo que realmente funciona em termos de transformação é o Evangelho. Então, a igreja do Senhor Jesus é chamada, recebe a missão de proclamar esse Evangelho, porque ela crê que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o que pode, então, transformar esta sociedade, este mundo em que nós vivemos. Agora, os tempos mudaram. Ele faz uma comparação entre o tempo em que seu avô, lá no início do século XX, e o seu pai, agora já no final do século XX, com o novo tempo em que ele estava vivendo, o século XXI. Tempos atrás, as coisas demoravam muito para mudar. Um conceito, uma ideia, um jeito de ser, a cultura, ela demorava para se mudar um conceito, um pensamento, se demorava 50, 60 anos. No nosso tempo, essas mudanças, elas ocorrem de ano em ano. Um pensamento que do ano passado já não vale tanto para este ano. As coisas mudam constantemente. Vejam, o alvo continua o mesmo. A missão da igreja continua a mesma. A missão da igreja não muda. O alvo continua sendo o mesmo, mas os ventos, e é essa comparação que ele faz nesse livro, os ventos são diferentes. Os ventos então nós precisamos ajustar melhor a nossa mira para acertar no alvo. Porque os ventos são muito diferentes. E nós precisamos, então, entender o tempo em que nós vivemos. Por exemplo, nós vivemos numa era pós-cristã. Os conceitos cristãos que no século passado eram tidos como a base da sociedade, família, casamento, comportamento, vida social, cristãos, política, né?
que formaram a base das grandes nações que temos até hoje, Inglaterra, Estados Unidos. Hoje, eles não são tidos mais como conceitos. A Europa, por exemplo, já há muito tempo é composta de um pensamento pós-cristão. Os Estados Unidos já também um pouco, demorou um pouquinho mais, mas não pensam mais dentro dos valores cristãos. E isto, claro, chegou aqui ao nosso país. Mas, pastor, o Brasil não tem tantas igrejas evangélicas, igrejas católicas, cristãs. Sim, tem, mas a cultura, o pensamento, não se fundamenta mais em nenhum pensamento bíblico cristão. E esta é a grande diferença. Século passado, você tinha um conceito cristão e isto era aceito pela sociedade e era valorizado pela sociedade. Hoje, os valores cristãos estão sendo ridicularizados. Por que isso? Então, o pastor aqui, o Joseph, ele então escreve o seguinte, essa citação que eu queria trazer para os irmãos. O pluralismo fundamentalmente diz que todos têm direito à sua própria verdade. Em consequência, há um respeito básico por uma multiplicidade de sistemas e crenças. O relativismo, guarde bem essa palavra, o relativismo, contudo, diz que não há verdade. E que aqueles que dizem havê-la encontrado são desprezados e considerados ingênuos, intolerantes, palavra muito, muito usada no nosso dia, na questão da intolerância, tolerância e intolerância, fanáticos e iletrados. O relativismo maquiou uma cultura que não mais crê nos absolutos de certo ou errado, mas acredita no pluralismo que tolera qualquer coisa, exceto aqueles que dizem conhecer a verdade. Por isso que se diz que a cultura que nós vivemos é uma cultura da pós-verdade. E aí, ele, num outro momento no livro, ele então responde a essa questão, falando da igreja. Quem somos nós neste mundo? Nós simplesmente cremos no Deus que é absoluto e verdadeiro. E uma vez que há um Deus verdadeiro que nos revelou a sua verdade, humildemente afirmamos o que já está inserido na natureza da sua existência, da existência de Deus. Os absolutos que declaramos têm suas fontes na essência do Deus que servimos. Declaramos também que esses absolutos são padrões diante dos quais nos responsabilizamos. É uma responsabilidade da igreja. A igreja, na sua missão, então, ela não tem escolha nesse sentido. Ou ela cumpre a sua missão de anunciar esse Deus que é verdadeiro e que tem absolutos para a nossa sociedade, ou nós não cumprimos a missão. Ou nós não estamos servindo de nada como igreja do Senhor Jesus. Esse é o chamado. Então, é nesta sociedade que nós vivemos, é nessa cultura que nós somos, para essa cultura, para esse tempo, para este novo mundo que estamos vendo sendo esta cultura que está sendo forjada, fundamentada no pensamento baseado no relativismo, onde não há
certo nem errado, onde não há uma verdade, onde não há algo que realmente seja preciso, onde não há um comportamento, uma forma de ser precisa. Como eles pregam, como está sendo pregado e anunciado, cada um pode ser o que quiser ser, porque não há um absoluto. Então, é este mundo que nós vivemos. É por isso que ocorre o choque das gerações. Quando nós, um pouquinho mais velhos, estamos lidando com a juventude, com o adolescente, que os adolescentes eles nasceram dentro desta cultura, e nós já somos do século passado, nascemos numa outra cultura. Antes não havia tanto conflito de gerações, porque se pensava muito próximo, as coisas demoravam muito para se mudar. O pensamento do filho era muito próximo do pensamento dos pais, e que era muito próximo dos pensamentos dos avós até. Mas hoje, a forma, a cultura que nós vivemos, isso é irreversível, gente. Isso aí não volta atrás. Isso é o fim dos tempos mesmo, né? Essa nova maneira que o mundo pensa as coisas é realmente um anúncio do fim. E nós estamos inseridos nesta cultura. E somos chamados por Deus, não para viver na cultura passada, porque ela não existe mais, a sermos resposta de Deus para esse nosso tempo, para esta nossa cultura em que vivemos. Então precisamos ser mais assertivos, precisamos entender mais esse tempo, essa nossa cultura, para sermos mais e melhor usados por Deus, para ajudarmos tantas e tantas pessoas que estão sendo enganadas por este mundo falso. Então, um dos conceitos, por exemplo, é a questão da falsa liberdade. A ideia de liberdade que nós temos em nosso tempo. Qual é a ideia de liberdade? Quando nós usamos essa expressão, liberdade, o que vem à nossa mente? Dependendo da cultura em que somos forjados, vai vir um tipo de pensamento. Liberdade, para essa nossa cultura, é poder fazer o que quiser fazer. É poder ser o que quiser ser. Esse é o conceito de liberdade. O conceito de liberdade das Escrituras, a liberdade cristã, é algo totalmente diferente. Trouxe aqui para os irmãos Gálatas capítulo 5, versículo 13, Gálatas 5:13, o apóstolo Paulo escreve assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E o comentário aqui da Bíblia Nova Versão Internacional, desse versículo nos diz o seguinte: liberdade na Bíblia não é licenciosidade, mas liberdade de servir a Deus e ao próximo. Então vejam, a ideia deste mundo é que liberdade é poder fazer o que quiser e ser o que quiser. Liberdade cristã, principalmente para você entender sobre liberdade cristã, você precisa ler a Epístola aos Gálatas. A Epístola aos Gálatas, tema da Epístola aos Gálatas, do apóstolo Paulo aos Gálatas, é a liberdade cristã. E este versículo que eu li é um dos versículos centrais, né? A liberdade cristã é a liberdade que só Deus pode nos dar. Jesus então vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. Só a verdade do Evangelho liberta realmente uma pessoa. E a Bíblia, então, a palavra de Deus, então, trata essa questão da escravidão
como uma escravidão ao pecado, né? Ao pecado. Liberdade cristã é você não mais viver sob o domínio do pecado e agora viver sob o senhorio de Cristo Jesus. Isso é liberdade. E dentro do senhorio de Cristo Jesus, entrando no reino de Deus, aqui já na terra, nós então vivemos de uma forma livre. E qual é a liberdade que temos? É de servir a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, livre para servir. E servir ao próximo como a nós mesmos. Por isso o apóstolo Paulo, então, diz aqui, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, uma pequena história real, verídica, de um jovem que estava começando a frequentar uma igreja. Essa igreja, se eu não estou enganado, é na Rússia. Essa é uma história que eu ouvi de um pastor, né, que tinha ido dar uma palestra na Rússia. E lá nesta palestra, um jovem que estava, esse pastor estava visitando essa comunidade, e um jovem rapaz chegou para esse pastor, depois da palestra, e perguntou para o pastor, e disse, pastor, eu estou começando a frequentar aqui a igreja, eu estou começando a ler a Bíblia agora, mas eu não sei se eu sou realmente um discípulo de Jesus. Como que eu sei se eu sou realmente já um discípulo de Jesus? E aí o pastor então disse para ele, olha, você faz o seguinte, não vem à igreja nesse próximo final de semana. Em vez disso, você vai em um lugar em que tenha uma grande festa, com muitos jovens, e esses jovens estejam lá bebendo, e eles estejam ali, talvez alguns encontrem um local onde haja muita bebida e haja até drogas. Veja um local onde tenha homens e mulheres, jovens, meninas e meninos, que estejam dispostos a praticar o sexo por puro prazer, sem nenhum compromisso. Encontre um local em que você possa pecar à vontade, e pratique nesse lugar todo tipo de pecado que você puder praticar com toda a sua força. O rapaz olhou assustado para o pastor e disse, pastor, que conselho é esse que o Senhor está me dando? Eu sou um jovem que estou começando a vida cristã. Por que o Senhor está me dando este conselho? Jamais, pastor, eu faria isso. Jamais eu iria para um lugar assim. Jamais eu iria seguir este seu conselho que o Senhor está me dando. Não, pastor. E aí então, aquele pastor olhou para ele e disse, você é um discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus é aquele que sabe que é pecador. E que ele peca. E que ele vive esta vida agora numa grande luta interior entre pecar e não pecar. Mas ele procura não pecar. Não se envolver, não estar em locais
e não viver a sua vida de forma perigosa. Ora, se eu sei que um local é escorregadio, eu não ando por aquele local, porque eu posso escorregar. Não que eu não possa escorregar no local que não seja escorregadio, mas no local que seja escorregadio, eu sei que eu posso escorregar mais. O discípulo, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele entende esta questão da liberdade cristã, que ele é livre, que ele foi transformado por Jesus, que ele já pertence a Jesus, mas dentro dele há uma luta interior grande e ele precisa viver buscando a vontade de Deus para a sua vida. Não houve nenhum ser humano que pisou este chão que nós pisamos que não tenha sido tentado. Até Jesus, o Deus que se fez gente, foi tentado. Não existe nenhum ser humano que pisou este chão que nós pisamos hoje que não tenha caído em tentação, exceto um: Jesus, o Filho de Deus encarnado. Nós pecamos porque somos pecadores. Jesus não pecou, se tornou um ser humano, porém sem ser pecador como nós, por isso não pecou. Mas nós, que somos pecadores, e por isso o pecado é sempre uma possibilidade em nossa vida. O apóstolo Paulo, ele escreve sobre essa questão, sobre essa luta, de uma forma muito dramática, podemos assim dizer. Esse texto está registrado em Romanos capítulo 7, versículo 17 a 24. A princípio, nós íamos ler o capítulo 6 de Romanos, mas certamente não ia dar tempo, nesta noite. Isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Capítulo 6, 7 e 8 de Romanos. Pode começar no 5, 5, 6, 7 e 8 de Romanos. São capítulos que você precisa ler. Ok, você já leu? Leia de novo. Leia prestando atenção, meditando em cada texto para nós entendermos essa questão dessa luta contra o pecado que há dentro de nós. Mas aqui, em Romanos capítulo 7, versículo 17 a 24, Paulo faz um resumo do que acontece dentro do nosso ser. Ele diz o seguinte: neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua dentro de mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Esse texto é tão dramático, fala dessa luta interior, que alguns exegetas entendem que esse texto não está falando do cristão, mas está falando daquele que ainda não se converteu. Mas essa é uma pequena parte. A maioria dos exegetas entendem que esse texto está falando, sim, do crente. Porque quando nós lemos o capítulo 6, nós vemos que lá, Paulo está dizendo que nós fomos libertos da tirania do pecado. Somos livres do pecado. No capítulo 6, Paulo vai dizer: o pecado não tem mais domínio sobre vocês. E por isso, então,
vocês devem viver uma vida de santidade. Agora, no capítulo 7, Paulo diz, no capítulo 6 ele diz, nós somos livres do pecado. No capítulo 7, Paulo diz que ainda o pecado, a força do pecado da nossa carne, das nossas vontades, dos nossos desejos, ainda são para pecar. É claro que nós precisamos chegar no capítulo 8 de Romanos, quando Paulo então diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E mais para frente ele vai dizer, aquelas pessoas que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ora, nós somos tão pecadores, que muitas vezes estamos pecando sem saber que estamos pecando. Por isso o salmista ora a Deus, foi um cântico que nós entoamos aqui no momento de confissão. O salmista ora a Deus, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que coisa! Salmo de número 139, versículo 23 e 24. Salmo 139, salmo maravilhoso, que fala, o salmista está descrevendo a presença de Deus na sua vida, e quanto que ele procurava, então, por causa dos seus pecados, fugir de Deus. Ele não quer estar na presença de Deus, porque ele é pecador. Mas ele diz: para onde eu vou, Deus está lá, me conduzindo. Deus está lá, tratando da minha vida. Eu não consigo me esconder de Deus. E ele declara: Deus me conhece antes de eu nascer, lá no ventre da minha mãe, antes que alguma palavra saísse da minha boca, ele já conhece todas. E então, diante desse Deus, que ele enxerga não como um Deus mau, que quer ficar cobrando a sua vida, mas como um Deus bom, que quer que ele viva bem, ele chega a esta conclusão e diz então: Senhor, eu não posso me esconder de Ti, então sonda o meu coração, vê se há em mim algo que te ofende, algo que esteja entristecendo o seu coração, algum procedimento, alguma fala, algum jeito de ser, algo que precisa ser transformado na minha vida, algum tipo de relacionamento que precisa ser mudado para que eu agrade ao Senhor e viva esta minha vida agradando ao Senhor. Guia-me por esse caminho, Senhor. Porque eu posso estar tendo um comportamento, uma relação, algum tipo de procedimento que eu ache que é correto. Mas diante do Senhor, diante da sua santidade, diante daquilo que o Senhor tem para a minha vida, é algo que vai me prejudicar, que está me prejudicando e que entristece o teu coração. Por isso ele pede ao Senhor: dirige-me pelo caminho eterno. Ora, irmãos, sabemos que temos o perdão de Deus, que temos o remédio, como bem falou o presbítero Neto, aqui no momento de confissão. Nós temos o único antídoto para este mal que está em nós. É o perdão de Deus. É o perdão de Deus. Esse perdão foi garantido na morte de Jesus na cruz para aqueles que se tornam filhos de Deus. E para aqueles que andam em humildade diante de Deus, sem arrogância. Que andam diante de Deus continuamente, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Por isso, o apóstolo João, ele escreve o seguinte: se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar
para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. João, entende-se que ele já está escrevendo já ali no final do primeiro século, né, da era cristã, e a igreja no final do primeiro século já começa a ter influência do mundo, né, do pensamento mundano, principalmente do gnosticismo que estava ali começando, embora o gnosticismo seja mais praticado, ficou mais forte no segundo século da era cristã. E a ideia do gnosticismo era, você pode fazer o corpo é mau. Se o corpo é mau, então você pode fazer o que você quiser com ele. O mais importante é o espírito. E aí começou esse pensamento, que era muito comum na época nas outras religiões, né? De que o corpo é mau. Então, com o corpo você pode fazer o que você quiser, mas o importante é o seu espírito estar bem, né? Nunca houve essa dicotomia de pensamento nas Escrituras, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Isso vem da filosofia. A Bíblia sempre tratou o ser humano, Deus sempre nos tratou como um ser único, integral. Corpo, mente e espírito. Corpo, alma e espírito, melhor dizendo, sem nenhuma separação. Por isso que o Espírito Santo, por isso que nós somos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Não há separação. A Bíblia às vezes fala de corpo, mas ela está falando de espírito, às vezes ela está falando de espírito, mas está falando de corpo, que está falando da alma, porque ela trata o nosso ser como uma coisa só. E o João estava enfrentando já, a igreja estava cedendo a esse pensamento. E existiam dentro da igreja algumas pessoas que diziam assim, não, eu não peco, eu não tenho mais pecado. Eu não peco mais. E aí João vai dizer nessa sua primeira carta, dizendo o seguinte, aquele que diz que não tem pecado, está fazendo de Deus um mentiroso. E aí ele fala, não, nós pecamos e devemos confessar os nossos pecados. Mas o melhor, e o próprio João vai dizer isso, o melhor é não pecar. Primeiro, se pecarmos, devemos confessar os nossos pecados e então, entendendo que o perdão de Deus sobre as nossas vidas, o perdão de Deus trabalha nos nossos corações. O perdão de Deus nos purifica de toda injustiça. O perdão de Deus na Bíblia sempre vem junto de purificação, sempre vem junto de transformação. Porque se não houver transformação, nós voltamos para o mesmo lugar. Nós voltamos para o mesmo pecado. Nós voltamos a errar o mesmo erro. Por isso, então, é necessário clamarmos a Deus pelo perdão dele e clamarmos a Deus por transformação, por purificação, por mudança de mente. Porque senão a gente sai daqui e nós vamos ser a mesma pessoa que nós estamos sendo antes de entrarmos aqui. Por isso precisa haver perdão e purificação. E aí o apóstolo João, então, ele complementa, né, no segundo capítulo aí da sua primeira epístola, dizendo, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Não pequem. Eu não estou escrevendo isso para pecar e pecar à vontade. Eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Entendendo que o pecado ofende a Deus, entristece o coração de Deus. Se pecarmos, devemos confessar os nossos pecados e pedir para que Deus nos purifique e nos modifique. Mas precisamos viver uma vida de não pecado. Né? Bom, como não pecar? Como não sofrer por pecar?
Só há uma maneira para isso. É consagrando as nossas vidas ao Senhor. É nos colocando diante de Deus em oração. Essa semana, nós falamos no início do culto, nós estamos comemoramos ontem, né? 118 anos da Igreja Presbiteriana Independente. Estamos comemorando hoje aqui, todas as igrejas presbiterianas independentes estão comemorando este aniversário, né? E durante essa semana, não sei aí quem acompanhou, né, nos grupos de WhatsApp, todos os dias eu coloquei lá um tema, né, a oração do Pai Nosso. Alguns pastores aqui do presbitério, inclusive eu, fizemos um vídeo falando sobre a oração do Pai Nosso, né? Se você não assistiu os vídeos, procure lá e assista. São meditações. Nós dividimos o Pai Nosso em sete meditações, a oração que Jesus nos ensinou em 7 meditações. E eu fiz o vídeo, pequeno vídeo, 6 minutos, falando sobre a 6ª petição da oração do Pai Nosso, que é exatamente, né? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus colocou na oração modelo. Vejam, esta oração não é a oração que Jesus fez. Nós temos registrado na Bíblia orações que Jesus fez. Essa não é a oração que Jesus fez. Esta é a oração que Jesus nos ensinou. Que é uma oração para nós estarmos fazendo constantemente, não só fazendo mecanicamente, mas é para nós estarmos fazendo constantemente, meditando em cada palavra, porque é a oração que Jesus nos ensinou, a pedido dos discípulos, né? E aqui, Jesus insere nesta oração que Ele nos ensinou, dizendo: vocês devem orar constantemente. Vocês devem pedir ao Pai constantemente: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E quando Jesus chegou no Getsêmani, no monte, na noite anterior à sua morte, naquela quinta-feira em que Jesus foi preso, ele leva os seus discípulos para orar. E ele ora ao Pai. E ele pede para que os seus discípulos estejam junto com ele em oração, mas os seus discípulos estão cansados. Os seus discípulos estão pensando: mas que coisa é essa, que mania é essa de Jesus ficar orando o tempo todo, esta hora da noite? Depois de um dia, já participamos da ceia, ele já nos falou tanto, por que vamos orar agora? E os discípulos dormem. E por 3 vezes, Jesus vai aos seus discípulos e diz para eles: vocês nem ao menos podem orar comigo nem 1 hora. E aí Jesus então diz essas palavras: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está dizendo que nós já temos o Espírito, e aqueles discípulos iriam receber o Espírito Santo. Mas ainda o Espírito Santo habitaria num corpo com tendências ao pecado. E essa seria para sempre a nossa luta, a luta entre o Espírito ou o Espírito que está sob o domínio do Espírito Santo e o corpo, a carne, que tende constantemente para o mal, para o pecado. E no mundo em que nós vivemos, o mal domina, o mal
mal está sempre presente. Por isso, então, ele diz, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Né? Esta foi, então, o que Jesus nos ensinou. Então, vivemos num mundo em que não prega, não aceita os absolutos. No mundo onde eu posso fazer o que eu quero fazer, o que me dá vontade e seguir livremente, na verdade, sendo esta a própria escravidão, viver livremente fazendo o que eu quero. As Sagradas Escrituras, Palavra de Deus, Jesus, diz que isto é falso. Isto não é verdade. Isto é uma ilusão, é uma liberdade ilusória. A verdadeira liberdade que nós temos só é dada então pelo Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo vai então dizer, né? Onde está o Espírito, há liberdade. A gente interpreta esse texto mal, né? Mas o que Paulo está querendo dizer é que só há liberdade verdadeira onde o Espírito está. O Espírito de Deus está. Porque com o Espírito de Deus nós não fazemos aquilo que queremos. Porque o que queremos é mal constantemente. Mas nós então fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. Né? Estamos diante de um Deus que tem uma vontade soberana. Um Deus maravilhoso que quer o nosso bem, que quer que vivamos bem, que quer que não só sejamos abençoados, mas que abençoemos muitas e muitas pessoas com a atuação dele nas nossas vidas. Para isso, precisamos consagrar as nossas vidas, vivendo na liberdade do Espírito, amando a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, descobrindo, experimentando a vontade de Deus todos os dias e sendo transformado pela vontade dele, tendo a nossa mente transformada, os nossos pensamentos transformados, entendendo que precisamos do Senhor constantemente em nossas vidas para sermos uma bênção aonde nós estivermos. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Esta é a vontade de Deus para a nossa família. Esta é a vontade de Deus para a nossa igreja. Para a igreja que é dele. Queria orar por você. Queria orar pela sua vida. E este momento, antes de participarmos da ceia do Senhor, como nós já fizemos no momento de confissão, nós pedimos a Deus mais uma vez que esteja perdoando os nossos pecados, esteja purificando as nossas vidas, transformando a nossa mente e coração para que vivamos para Ele neste mundo tão conturbado que nós vivemos. Vamos nos colocar em pé e vamos orar ao Senhor.